Boa noite a todos, bem-vindos a mais essa segunda-feira. Nós daremos início aos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje nós começaremos a estudar a partir da questão 526. E quem irá coordenar os estudos hoje é o José Barbosa. José, é com você agora. Ok, primeiramente vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para um aprendizado e assim fortalecendo a nossa trajetória terrena, que nós possamos cada vez mais nos empenharmos em abrir nossos conhecimentos e assim vamos buscando fortalecer esse nosso ideal de servir na seara do Cristo. Que Ele abençoe a cada um de nós e nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos aí falando sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, a partir da questão 526, que ela nos diz assim: já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento? Aí ele nos dá um exemplo. Por exemplo, um homem deve morrer, sobe uma escada e a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? O questionamento de Kardec. A resposta foi nesse sentido. É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria. Aqui nós também sabemos que nem todos, né, que têm ação sobre a matéria, só aqueles que já têm um conhecimento melhorzinho. Mas para cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las, fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que foi dado, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhes inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, nós vamos ver também o que o Miramês nos inspira sobre essa questão. Aí ele coloca assim: os espíritos têm ação sobre a matéria quando há conveniência. Deus sabe e ensinou aos seus filhos maiores a dominar todas as coisas, e a própria matéria é obediente aos seus comandos. Aí ele coloca: no caso dos vulcões, as erupções dos mesmos são acionadas pelos espíritos da natureza, que compreendem essa ciência na sua profundidade. A erupção é uma descarga de pressão intraterrena do grande calor do núcleo, de onde a pressão faz sair as lavas incandescentes, por vezes fazendo alguns estragos, como se pode constatar na história de Herculano e Pompeia, na Itália. Em tudo se encontra o comando dos espíritos, como se eles fossem instrumentos da lei, que se cumprem infalivelmente. Há muitos casos, como no caso da escada, referindo aqui ao Livro dos Espíritos, que Miramês nos diz, é que os espíritos encarregados desse fato agem indiretamente como sendo os senhores do karma. Espíritos encarregados de executar a corrigenda. Os próprios espíritas, aqui está falando conosco, né, que tem muitos recursos de saberem mais do que os outros religiosos sobre a vida, devem estudar mais, para melhor compreenderem o cumprimento das leis de Deus. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso do vulcão, e em outros, indiretamente, como no exemplo da escada. Por esses exemplos, pode-se deduzir outras consequências, outras ocorrências, que são infinitas. As convulsões geológicas da Terra, desde eras remotas,
são acionadas pelos agentes do karma, ou seja, espíritos encarregados de tal execução. Em todos os acontecimentos em favor do cumprimento da lei, quando os homens passam por certas penas, certamente que os espíritos encarregados de tais fenômenos estão operando direta ou indiretamente, porque somente eles entendem o que deve ser, que deve ser. Aí ele coloca: se queres livrar ou aliviar o peso que carregas nos ombros por faltas cometidas, devemos procurar o amor, mas não amar somente aqueles que nos amam. Porém, como foi colocado no Evangelho, se amais os que vos amam, qual a recompensa que teremos? Porque até os ímpios amam os que os amam também. Se o amor cobre uma multidão de pecados, certamente ele alivia o nosso fardo e faz leve o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências agentes de Deus. Aqui nós podemos até fazer um parênteses. No caso aqui, alivia, quando nós praticamos a lei do amor, o nosso fardo se faz leve. De que maneira? Vamos pegar um exemplo. A pessoa que é condenada na nossa justiça, ele pega uma pena lá de 30 anos, por exemplo. Se ele tiver um bom comportamento, ele vai sair antes. Ele vai cumprir 1/3 da pena, somente, e o resto vai ser em liberdade. Então, veja, aqui, nas leis divinas, ela é amorosa. Ela sempre nos dá uma chance. Nós vamos ver mais adiante essas questões. Então, vamos para a questão 527. Ela nos diz assim: tomemos outro exemplo, em que o estado natural da matéria não entra em questão, que na anterior falou que a matéria entrou em questão, nessa aqui não. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, e o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? A resposta de Kardec é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi dirigido à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo da árvore, sobre o qual deveria cair o raio. A árvore não deveria ser atingida se estivesse ou não o homem debaixo dela. Então, vamos novamente a ver o que Miramês nos diz. As leis de Deus é rigorosa. Não tem como nós levarmos vantagem sobre ela. A vontade dele se cumpre em todo o universo, mas traz às criaturas lições imortais de vida e de paz. Se um raio tem que cair em uma árvore, como nos informa o Livro dos Espíritos, e alguém tem marcado no seu destino morrer por um raio, o que acontece? Ele é encaminhado para debaixo dessa árvore, pelos canais dos pensamentos, no impulso dos senhores do karma, para tal qual aconteça. No entanto, esse encaminhamento é feito sem ódio, nem vingança, em plena naturalidade, como se o encarnado tivesse feito a escolha por seu livre-arbítrio. Então, veja a importância. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que morreram, por exemplo, aqui lá do Rio Grande do Sul, na boate. Todas aquelas pessoas, tem um porquê que elas estiveram reunidas lá para, infelizmente, passar por aquele acontecimento. Então, assim, são os milhões de acontecimentos que sucedem no mundo inteiro. No fundo, são processos de despertamento das criaturas de Deus.
Devemos estudar mais as leis do Senhor e delas tirar as respostas para o que, por vezes, nos inquietamos em saber. Somente a maturidade nos informa os segredos da natureza. Tem coisas que nós não temos ainda a capacidade de entendermos, de saber ainda os porquês da vida. Então, tenhamos paciência, vamos buscar estudar mais as leis do Senhor. Então, as pessoas que reencarnam na Terra já vêm com uma ficha de acontecimentos. Esse aqui é importante. Que podem mudar em alguns aspectos, dependendo da alma, das suas atitudes. Ela tanto pode piorar sua situação nos caminhos do mundo, como melhorar no esforço que faz dentro do aprendizado. É qual o aluno esforçado em um colégio, além de ser elogiado pelos seus professores, é premiado de muitos modos. Assim, pois, é o espírito. Ele desce a carne como quem vai a uma escola, onde se educa e instrui. Tudo depende da sua conduta para melhorar ou piorar o que o destino lhe traz. Então, nós temos, se o aluno é aplicado, ele segue em frente, enquanto aquele que não leva a sério os ensinamentos, ele fica para trás. Isso é o que acontece no exemplo nós podemos pegar nas nossas escolas aí, até conosco. Se nós tivéssemos sido aplicados nos nossos aprendizados, nós não estaríamos hoje encarnados. Então, os guias espirituais podem, como já falamos, investir na criatura, aliviando seu fardo, suavizando o jugo da lei, pelos trabalhos que realizam em favor da coletividade e de seu próprio benefício. Se tem de cair no estudante um raio do infortúnio, como duras provas a passar, ele pode aliviar o compromisso e somente uma faísca cair nos seus caminhos. Ou seja, desde que ele consiga buscar, trabalhar com afinco, de repente ele não vai sofrer, ser fulminado pelo raio, uma faísquinha vai passar por do seu caminho, sem ter de cair no estudante um raio dos infortúnios. Desde quando enfrente os problemas, recolhendo lições nos próprios infortúnios. Quando dizemos que a solução dos problemas está dentro de cada ser, é porque o Evangelho também o afirma. Assim, em João, capítulo 11, verso 8, diz assim: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Jesus voltou para lá por ser conhecedor das leis de Deus, sabendo o mestre que quem ofende é ignorante e está buscando alguma coisa para o coração. Desconhecendo o amor, ele voltou para junto dos apedrejadores para lhes ensinar a amar, solucionando com suavidade o problema. O mestre procurou e ainda procura os novos fariseus, admoestando-os acerca da verdadeira fraternidade, sofrendo todas as consequências, mas deixa-lhes as lições de modo a impregnar as consciências, de sorte a acordá-las. Temos destinos e leis que têm o poder de dirigir a vida e modificar os roteiros. Isso nos dá esperança e valoriza os nossos esforços. Ou seja, aqui não tem o destino que quis, o destino está traçado. Ele estaria traçado se nós ficarmos de braço cruzado. Aí as coisas vão despencar. Mas se nós tivermos boa vontade e procurar nos esforçarmos, nós podemos mudar esses acontecimentos. Tem boa vontade de melhorar,
e esforça-te para tal, que os espíritos de luz aproximarão de nós, de nossos corações, dando-nos conselhos e transmitindo recados pelas vias da intuição, buscando nos ajudar a nos livrarmos de todos os males. No entanto, se cruzarmos os braços diante do nosso despertamento, atrairemos espíritos que também cruzarão os braços diante do nosso estado. E deixarás livres os caminhos para os senhores do karmas operares teu destino, recebendo o que merece por justiça divina. Então, esforça-te, que muita coisa pode ser mudada, e a paz ficará mais próxima de nossos corações. Então, tá aí. Se queremos paz em nossos corações, temos que nos esforçar, que não vai cair do céu. Vamos para a questão 528. Ela nos diz assim: um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado. Aí Kardec nos diz: se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem de percorrer. Então vamos novamente ver o que Miramês nos diz. Não podemos esquecer de que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde tudo pode acontecer pelo estado evolutivo da humanidade, que ainda se encontra em situação inferior. A humanidade, bem como as pessoas em particular, tem recebido assistência espiritual permanente dos espíritos encarregadas de protegê-las. Compete às criaturas agradecer-lhes pela ajuda que recebem para se livrarem das armadilhas das trevas. Nós sabemos que as trevas estão de prontidão, esperando uma brecha para se chegar à nossa tela mental. Então, vamos agradecer a proteção desses benfeitores, nossos anjos da guarda, e nos fortalecer, para que não deixemos brechas para essas influenciações. Os processos de despertamento dos espíritos são muitos, alguns ignorados pelos homens. Muitas vezes passam despercebidos pela razão que, se Deus é bondade e amor, ele não faria, nem consentiria em nada que pudesse interromper nosso caminho para a felicidade. Sempre existiram mistérios que ainda vão continuar. Há muitos casos ainda que a doutrina espírita não pode exemplificar, devido ao atual estágio da humanidade. Ela está em uma escala em que certas coisas ainda não podem ser compreendidas. Ou seja, como nós falamos, tem coisas que nós não compreendemos ainda, sem causar confusão mental. Em se somando às verdades reveladas até então, nos parece muita carga para as consciências no plano da Terra. Somente se pode carregar um fardo que as forças possam suportar, e um jugo com a mente que a mente não se perturbe. Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, o espírito benfeitor, ele pode desviar o projeto, confundindo a mente do que vai disparar a arma. É o espírito protegendo o alvo. Pode perguntar, então,
E nos casos em que a pessoa visada é atingida? São muitos ou talvez mais do que são desviados? E nos animais, que são os caçadores, que os caçadores matam sem piedade, acertando em quase todos simplesmente por distração ou treinamento? E a matança dos peixes, o corte das árvores? Enfim, se observas atentamente, a vida tem constituído de uns destruírem os outros, e os superiores em raça é que o matam mais. E as guerras entre os homens? Se qualificas de prova ou expiação todo tipo de morte, quais as provas e expiações dos animais? Tudo não passa de um processo de despertamento. E aqui nós devemos buscar esse entendimento aqui. Tudo não passa de um processo de despertamento, de necessárias mudanças de corpos, desde quando sabemos que tudo encarna e desencarna, que a mudança de corpos é uma lei, e Deus sabe o que faz. Se ainda não consegues compreender, oremos e espera, que nos transcorrer do tempo irão chegando as respostas daquilo que nos atormenta a mente. Quanto mais cresce a alma, em qualquer forma física que se expresse, mais ela tem defesas, além da proteção natural, que é para todos. Então, não te entregues ao desânimo, porque te faltarem explicações de determinadas leis. Se te comparares se te comparares ao homem primitivo, verás que é sábio. Os que se encontram no plano do espírito e que te ajudam e amparam, ainda são ignorantes em determinados assuntos. Ou seja, porque o ser está desencarnado, eles não sabem de tudo, como é nos colocado aqui. Eles ainda têm alguns assuntos que eles são ignorantes. Mas nem por isso esmorecem nas suas atividades. Eles estão buscando e estudando todos os dias. E nós? E eles estão buscando e estudando todos os dias, como livro A Natureza. Por misericórdia, temos os grandes instrutores, que de vez em quando descem dos planos resplandecentes para nos ajudarem a compreender mais um pouco do amor de Deus. Se Deus permitiu que os homens criassem as armas de morticínio, provocassem as guerras, cultivassem a maldade, a violência, a morte dos pássaros, dos peixes em massa, do corpo das árvores, os suicídios, o extermínio das chamadas pragas na lavoura, dos insetos de todos os tipos e até mesmo dos vírus, é porque Deus, sendo amor, tem um objetivo na educação do homem e para a harmonia da própria vida. Nesse sentido, nós ainda não compreendemos esse objetivo divino. Na verdade, o que se passa no exterior é o reflexo do interior dos seres que povoam a Terra. Dentro do corpo humano, há uma guerra permanente para o equilíbrio da vida. Então, estudemos que encontraremos a solução para tudo que, por enquanto, ignoramos. A bondade do Senhor nos traz às mãos aquilo que desejamos com amor, buscando o aprendizado. Jesus nos diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha é a lei que te obriga a andar no aprendizado. E a outra, deves andar por tua conta, para a aquisição da verdadeira humildade, que se transforma em defesa nos teus caminhos. Então vamos para a pergunta 529. Ela nos diz assim:
Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Kardec nos diz, pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Aí ele implementa essa outra questão, a 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? Aí Kardec nos diz, o que Deus quer tem que acontecer. Se houver demora ou impedimento, é por vossa vontade. Então, o Miramês nos coloca novamente que a existência, referindo-se às balas encantadas, é mera ilusão. Porque o homem comum gosta de fantasias, criando ficção para si. Isso é uma lenda, né? Essas balas encantadas aí. Não existe encantamento algum em balas, em armas de morticínio, em aparelhos mágicos ou mesmo em casas. Tudo está relacionado com os espíritos que a tudo movem com a permissão de Deus. Assim como há os benfeitores que desviam as armas de certas pessoas, preservando a vida, existem os espíritos inferiores ou inimigos do alvo que fazem disparar uma arma por acaso, como dizem, acabando por acertar alguém. Mas não existe o acaso. Tudo foi permitido por Deus, como nos relata o Livro dos Espíritos. Para as lições mais profundas, o que Deus quer que se executa, o que Deus quer se executa. É bom notar que com o crescimento dos espíritos sobre a ciência e o amor, as leis dos próprios homens, que são inspiradas na lei divina, estão melhorando, aperfeiçoando, e a proteção para as mesmas está chegando no mesmo ritmo do crescimento. Observemos que já são muitas as leis que protegem os animais, fato que antes não ocorria. Então, um exemplo disso aqui, nós temos aí, por exemplo, a Lei de Maria da Penha, que veio a tentar dar uma proteção maior às mulheres, que antes não tinham. Então, com o aprimoramento, com o crescimento dos espíritos e da ciência e o amor, vai sendo implementadas novas leis inspiradas nas leis divinas. As leis humanas são falhas? São, mas com esse crescimento elas vão se melhorando. Convém saber que Deus se encontra em tudo. Tudo vive e palpita pela irradiação do seu amor. E ele não se esquece de nada, desde o vírus até os anjos, desde a minúscula partícula da matéria, aos ninhos cósmicos estendidos no universo. Se anseias por coisas encantadas, se isso te fascina, vê a natureza cheia de mistérios, de encantos, estuda-a e, acima de tudo, ama-a, que ela te devolverá esse amor. Não deves te preocupar em saber tudo. Isso é impossível para nós. Somente Deus sabe de tudo, pois Ele é o Criador. Se os seus filhos maiores são co-criadores e seus filhos maiores são co-criadores, procura, na posição em que nos encontramos, desenvolver a bondade e ser bom, desenvolver o perdão e perdoar, desenvolver o amor e amar. E assim nós vamos buscando esse nosso fortalecimento, esse nosso crescimento. E aqui o mestre nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O encanto está nessas palavras. Nós alcançamos o que distribuímos. Nós colhemos o que plantamos. As leis são simples, mas certas e justas. E o que damos nos é devolvido. Então, que bonito isso aqui. Se nós plantamos algumas ervas daninhas no passado,
teremos que colher. Essa colheita virá. E para que ela não venha no seu ímpeto total, nós temos que trabalhar, como foi visto nas lições anteriores. Se nós trabalharmos com afinco, no momento da colheita ela será mais branda. Então, os caminhos do mundo são meios, mas meios mutáveis. A verdadeira sabedoria é espiritual e está nas leis que nos assistem e nos dirigem. Elas estão fracionadas no mundo interior, por vezes dormindo nos livros que servem de base para as religiões e filosofia do mundo. É por isso que sempre recomendamos, novamente, estudemos. O homem, por índole, gosta do maravilhoso, mas esquece das maravilhas do seu próprio corpo e quase sempre o estraga com sensações passageiras. Novamente, devemos buscar o interior e não focar no exterior. Vamos para a questão 530. Que nos diz assim: os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Kardec nos diz: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que são provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Contudo, cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Quando nós apresentamos a ele uma obstinação de não nos levarmos, não deixarmos levar pelas suas insinuações, aí eles cansam e vão embora. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentamos e de que somos os principais culpados pela nossa inflexão. Converte, pois, de que a tua louça se quebra é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Nós gostamos de falar que é obra dos espíritos, as coisas ruins que acontecem conosco. Mas a maioria das vezes, não. Se aconteceu conosco, nós é que damos brechas até para que eles possam atuar sobre nós. A Miramês também nos coloca assim: os espíritos levianos e zombeteiros se aproximam das criaturas que lhes favorecem a aproximação. Então, se nós tivermos, vamos dizer assim, blindados, eles não vão ter acesso. Aí, quantas vezes escutaste essas palavras? Os semelhantes se atraem. O espírito mentiroso Guardar só um pouquinho, deve ter caído a internet do José.
Bom, pessoal, deve ter caído a internet ou a luz, talvez, lá. Se alguém tiver algum comentário para fazer, fique à vontade.